Unidave faz parte de uma rede de pesquisa sobre os impactos sociais da Covid-19. Conheça o projeto. Neste segundo semestre de 2020, a Unidave passou a integrar uma rede de pesquisa liderada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e composta por outras universidades e instituições do país, que desenvolve pesquisa sobre os impactos sociais da pandemia. Um dos coordenadores do projeto é o professor Dr. Jean Segata, egresso do curso de Psicologia da Unidave. O projeto, na verdade, ele responde a uma encomenda do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, na verdade, foram feitas várias encomendas, são 12, de diferentes áreas de pesquisa com vacina, de pesquisa com testes clínicos, com genoma, etc. E a nossa pesquisa é uma encomenda para as ciências humanas. Então, a secretaria é uma secretaria dentro do Ministério que cuida de ciências humanas e sociais. Bom, ao respondermos a essa encomenda do Ministério, bom, nós propusemos que para que a gente tivesse uma capilaridade maior da pesquisa, a gente trabalharia em parceria com outras instituições. Então nós formamos uma rede. O nome do projeto é a Covid no Brasil, análise e resposta dos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e população em isolamento. E esse projeto ele é executado a partir de uma rede que se constituiu, que é a Rede Covid-19 Humanidades. Essa rede ela é liderada pela URGS, pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ela conta como parceiros a Fiocruz, mais de uma das unidades da Fiocruz, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de outros colegas parceiros também, do Recife, assim por diante. Ela conta com o Instituto Brasil Plural, da Universidade Federal de Santa Catarina, então Florianópolis, curitibanos também fazem parte dessa rede por meio da UFSC. Ela conta com a Universidade de Brasília, conta com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a UNB Brasília, a Unicamp Campinas, conta com a UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, então que está cuidando da pesquisa na região Nordeste. E ela conta agora também com a Unidave, então, que está respondendo pela demanda, sobremaneira pela população, pelo eixo dos profissionais de saúde, mas também com idosos, também é parte do que vai ser atuado aqui a partir da Unidave, a partir dos cursos de medicina, de psicologia, de fisioterapia, de enfermagem, os cursos da área da saúde. A participação da Unidave no projeto visa compreender os impactos da pandemia no interior de Santa Catarina. Acho que é bastante interessante a gente pensar a importância realmente da Unidave nesse processo. O projeto teve início no mês de abril, então havia um outro cenário de pandemia naquele momento, quando ele começou a ser desenhado. Era um problema que naquele momento estava mais densamente afetando as regiões metropolitanas das capitais, de algumas capitais, nem de todos os estados ainda. Esse processo de interiorização foi se estabelecendo, esse processo, digamos assim, de capilarização da pandemia. Naquele primeiro momento, as capitais estavam em evidência, era ali que o projeto se desenvolveria. À medida que a pandemia também foi se desenvolvendo, a gente conseguiu também, com o aporte do Ministério da Ciência e Tecnologia, a possibilidade de fazer adaptações ao projeto. Então a gente foi acrescentando, digamos assim, uma abrangência geográfica maior, uma abrangência temática maior, à medida que novos eventos foram se estabelecendo. E aí a Unidave entra justamente nesse ponto, como uma referência para nós pensarmos também o desenvolvimento, a maneira como se realiza, a maneira como se experiencia a pandemia a partir do interior. Então, assim, a gente olha aqui como o Alto Vale como uma dessas referências do interior do estado de Santa Catarina, que pode também trazer, digamos assim, uma complexificação para pensar. Uma coisa é você pensar situações de risco, de vulnerabilidade entre setores de trabalho, população em isolamento ou profissionais de saúde a partir das capitais, das regiões metropolitanas, que normalmente, isso normalmente que eu digo porque é uma infraestrutura mais ampla que a gente tem no país em vários tipos de setores, faz com que força, digamos assim, com que as capitais tenham mais estrutura hospitalar,
quase sempre mais universidades, por exemplo, essa também era uma realidade até muitos anos atrás. Ou seja, tem alguma coisa com infraestrutura, com lugares de densidade de população, etc., nesses espaços, que é qualitativamente e quantitativamente diferente, né, da parte mais do interior dos estados. Então a gente quis entender como é que é praticar o isolamento aqui, por exemplo, como é que tem afetado, por exemplo, as populações de idosos aqui, como é que tem afetado outros setores de serviço que são envolvidos na pesquisa, e como é que tem sido, por exemplo, a experiência da Unidave, né, mais diretamente falando, em estar, por exemplo, hoje trabalhando muito intimamente com um hospital, por exemplo, que é uma das referências para o tratamento da Covid aqui no Alto Vale, onde você tem uma inserção bastante ampla a partir dos seus cursos de saúde, a enfermagem, a fisioterapia, a medicina, a psicologia. Então há esse envolvimento mais orgânico, né, da própria universidade com os setores de serviço de saúde, não só o hospital, mas, né, os postos de saúde, as diversas unidades, né, de saúde, não só em Rio do Sul, mas nas cidades no seu entorno, aqui né, que compõem a região do Alto Vale. Então a gente queria ter um pouco dessa percepção, né, um pouco de como é que é essa experiência da pandemia aqui. Então, nesse sentido, né, a participação da Unidave nessa rede de pesquisa, ela também é fundamental, né, porque ela pode, a partir dos seus projetos que já vêm sendo desenvolvidos aqui, né, podem ajudar a complementar esse projeto que é o projeto da rede, né, contribuir como parcerias de projeto mesmo, né, e podem contribuir diretamente, efetivamente, como parte mesmo desse projeto. Então, né, o envolvimento agora se deu já diretamente com 4 professores. A gente tem uma perspectiva de ampliação. Esses professores, né, estão produzindo vínculo, inclusive, com a URGS, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá com o programa de pós-graduação em Antropologia Social. São professores que já concluíram seu doutorado, então eles vão ingressar lá agora como pós-doutorandos, já estão ingressando, né? Nós já temos lá mais de um deles inscritos. E nós também trouxemos aqui para a Unidave 10 bolsas de iniciação científica. Então essas bolsas foram distribuídas a partir de uma seleção entre estudantes desses 4 cursos, os cursos da saúde. Então esses professores, ao mesmo tempo, eles vão operar aqui como orientadores desses alunos, desses estudantes de iniciação científica, mas eles também são pesquisadores ligados ao programa de pós-graduação lá, na qualidade, né, de estágio de pós-doutorado. Então, esse duplo vínculo também nos permite uma relação também mais orgânica entre URGS, entre a Unidave, mas também entre a Unidave com todas as instituições, né, da rede Covid-19 Humanidades, a Fiocruz, a UFSC, a UNB, a Unicamp, a UFRN. O objetivo final da pesquisa é auxiliar na criação de políticas públicas mais assertivas em relação às diferentes realidades do país. A produzir comparações, sim, mas comparações que são muito situadas. Por exemplo, eu estou trabalhando com profissionais de saúde aqui no Alto Vale, eu quero conversar com o pessoal da Fiocruz que também está fazendo isso no Rio de Janeiro. A gente situa, o Rio de Janeiro tem essas condições, os instrumentos e métodos que nós estamos utilizando são esses, e eles têm nos produzido esse tipo de dado. Bom, aqui em Rio do Sul nós estamos utilizando esses outros instrumentos, com esses outros objetivos, os dados que eles nos produziram são esses. Como é que a gente pode dialogar? Sabe, isso é um desafio, porque a gente está usando metodologias diferentes, instrumentos diferentes, mas ao mesmo tempo isso nos permite complexificar esses olhares, né? Diferentes instrumentos nos levam também a diferentes coletas de dados, por conseguinte nos levam também a ter diferentes informações e produzir diferentes conhecimentos. Então acho que isso ajuda a gente a tornar mais complexa a pandemia como um todo. Situações locais culturalmente situadas, metodologias adequadas a certas realidades específicas e que são constantemente postas em análise para produzir dados que são mais complexos, né, um conhecimento mais complexo sobre a pandemia. E com isso, obviamente, a gente chega lá na frente no que é realmente o que a gente vislumbra para daqui a 2 anos, quando a gente estiver concluindo o projeto, que a gente tenha condições realmente de levantar
conhecimentos que permitam a constituição de políticas públicas, por exemplo, que sejam muito mais situadas, que sejam muito mais adequadas a certas realidades. A gente tem, digamos assim, um histórico muito conhecido de políticas que são elaboradas de cima para baixo, sem um conhecimento mais afinado das populações às quais essas políticas se dirigem, sobretudo sem a participação dessas populações na elaboração dessas políticas. Então, um estudo qualitativo, do jeito como a gente está pensando, de colher narrativas, de ouvir as pessoas mesmo, de ter o registro das suas falas, das suas demandas, das suas experiências de vida, das suas necessidades, esse é o tipo de material que ajuda a gente a pensar a própria elaboração lá na frente de uma política pública de forma mais complexa, de forma mais orgânica, de forma mais situada, a partir de diferentes realidades. Então, o subsídio para políticas sociais, para políticas públicas, é um dos nossos objetivos lá na frente, ter conhecimentos produzidos de forma mais situada, de forma mais complexa, de forma mais condizente com certas experiências vividas mais localmente, para pensar em políticas que tenham enfoques locais mais bem afinados. Tá? Encerramos aqui mais um Universo Unidave. Se você não conseguiu acompanhar o programa completo, acesse nosso canal no YouTube, Universo Unidave, e veja as matérias. Até semana que vem!